Olá pessoal, tudo bem? Eu muito feliz de estar de novo aqui, né? Gravando um vídeo para vocês. Infelizmente, mais uma vez, a gente não pode estar juntos, né? Por causa da separação, da pandemia. A gente tem que estar distanciado ainda, né? Eu gravando em casa, vocês assistindo o vídeo na casa de vocês, mas eu quero dizer que, né, todos os dias estão com muita saudade de vocês. E enquanto a gente não pode, a gente vai gravando o vídeo aqui e vai é assim que a gente faz, tudo bem? Então, a gente vai continuar essa série de estudos, né, dos heróis do Antigo Testamento, né? Semana passada nós aprendemos, quem lembra, quem estava aí, quem assistiu? Exatamente, a gente aprendeu sobre Ruth e a história dela, né? O que ela fez, né? E o que Deus fez na vida dela. Ela escolheu sair do povo que ela morava, onde ela morava, né? Para ir para um povo, para um país estrangeiro, acompanhando a sogra dela, né? Para não deixar a sogra dela sozinha. E ela foi fiel à sogra e Deus foi fiel na vida dela. E é muito legal isso, né? E essa semana a gente vai continuar. Antes de a gente continuar esse estudo, falar o que a gente vai aprender hoje, primeiro a gente vai falar do versículo que a gente aprendeu semana passada, que a gente vai continuar aprendendo essa semana, né? Está no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Eu vou ler para vocês aqui, tá bom? Por aonde você for, eu irei, irei eu. E onde quer que você pousar, ali pousarei eu. O seu povo é meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Continuando essa série dos heróis do Antigo Testamento, hoje a gente vai aprender uma história muito legal de um menino que ouviu a voz de Deus. O título de hoje é Samuel, um menino que ouviu a voz de Deus. Muito legal, né? Então, e o que a gente vai, assim, quais são os objetivos desse estudo de hoje que a gente vai aprender? Primeiro, a gente vai entender, né, e a gente vai ressaltar, a gente vai falar da Bíblia. Você quer ouvir Deus falar? Então, você vai ler a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer a direção de Deus? A gente tem que fazer o quê? Ler a Bíblia. Né? Primeiro assunto que a gente vai falar. Segundo, a gente vai aqui falar, né, e para a gente ter a vontade, né, de Deus, né, assim, para Deus colocar essa vontade no nosso coração de conhecer a palavra dele, conhecer a vontade dele. Como? Mais uma vez, lendo a Bíblia, né? E outra, o desafio, né, já vou dando um spoilerzinho, falando no final, a gente vai ter um desafio semanal, né, que a gente sempre fala, no final, o que eu vou fazer, qual é o desafio? Então, a gente vai ler e escrever versículos essa semana, vai ter vou mostrar para vocês depois, vai ficar aqui na descrição, a atividade semanal, tá bom? Então, é isso que a gente vai aprender essa semana, tudo bem? Então, pessoal, a gente, como eu falei, a gente vai aprender sobre Samuel. E o título, já repetindo mais uma vez, Samuel, o menino que ouviu a voz de Deus. E essa passagem, ela tá no livro de 1 Samuel, e a gente vai aprender os capítulos 1, capítulo 2 e capítulo 3. Né? E no capítulo 1, a gente vai falar sobre o nascimento de Samuel. Tá? E primeiramente a gente vai aprender o quê? Sobre a mãe de Samuel. Quem foi a mãe de Samuel? Alguém sabe o nome dela? Não, a gente vai aprender agora. Havia uma mulher chamada Ana. Ana era casada com um homem chamado Eucana. E infelizmente Ana, ela era estéril, né? Eu acho que vocês sabem o que é estéril? Não, estéril é quando uma mulher, né, ela não pode ter filhos, ela deseja ter filhos, mas ela não consegue engravidar. E ela ficava muito triste por não poder engravidar, porque naquela época, ainda hoje é, né, mas naquela época era muito mais, assim, era uma vergonha muito grande uma mulher não poder engravidar, né? E ela se sentia muito triste, enfim, ela ficava muito chateada por não poder ter filho. E ela sempre ficava pedindo para Deus, e não acontecia. A gente não sabe os propósitos de Deus, né? Mas o que aconteceu? Aí teve uma vez no ano, ela foi com o marido dela para uma vez no ano, ela, assim, durante o ano, ela foi para uma cidade chamada Siló. E o marido dela foi orar no templo e ela foi junto com o marido. E chegando nessa cidade de Siló, a gente vai pôr o mapa aqui para vocês verem. Ela estava na cidade, ela estava no templo e ela estava muito triste. Aí o que aconteceu? Ela foi para o templo, ajoelhou, começou a orar de voz baixa, começou a orar baixinho e
e chorando e falando palavras que ninguém entende, né? Conversando com Deus, às vezes chorando. Aí veio o sacerdote Eli, achou que ela tinha bebido, achou que ela tinha tomado bastante bebida alcoólica e falou com ela: a senhora, você está bêbada a essa hora do dia? Isso é uma vergonha. Ela falou: não, senhor, longe de mim está bêbado, bêbada, eu estou orando a Deus, eu estou muito triste né, porque eu não posso ter filhos e estou clamando para Deus. Então o sacerdote ele falou assim: vai em paz, minha filha, Deus vai ouvir a tua oração. Né? Vai em paz, minha filha, Deus vai ouvir a tua oração. E, e ela foi. Né? Depois de um ano, ela engravidou de Samuel. Né? E então, o que a gente pode aprender disso? É aprender que Deus ele ouve nossas orações, todas que você faz. E no tempo certo ele responde a oração de vocês, né? A minha também. Então, se a gente fizer uma oração de acordo com o coração de Deus, ela vai ser respondida. Então, o que a gente tem que fazer? Que esperar o tempo certo para que o tempo de Deus aconteça. Tá bom? Então, e no capítulo 2, o que aconteceu então? Uma coisa que eu acabei passando de falar, mas eu vou agora falar. Quando a Ana estava orando lá no templo, ela falou: Deus, se eu engravidar, eu dedico esse meu filho ao Senhor. Ele vai ser dedicado totalmente a Ti, Senhor. Então, o que ela fez? Ela orou e Deus respondeu. Deus respondeu e o que ela fez? Ela honrou a promessa dele. Ela falou assim: agora meu filho, ele vai, é, ele vai servir o Senhor, né? E quando ele desmamou, quando ele ficou com uma idade um pouquinho maior, o que aconteceu? Ela levou o filho para o templo, né? Para a igreja na época, né? Que na verdade um templo, mas a gente pode falar que é uma igreja. Para quê? Para ele aprender os ofícios de ser um sacerdote. E ela abriu mão de Samuel. Mas aí, o que a gente pode aprender nessa situação, nessas duas coisas? Primeiro, ela falou: eu orei tanto para ter um filho, e de repente agora eu vou abrir mão dele, né? Abrir mão dele para. Enfim, eu orei agora que eu tenho um filho, eu vou deixar ele embora. Não, ela deu a palavra dela e ela abriu mão, porque que Deus honrou muito mais, por duas razões. Ela sabia, primeiro, que Deus ia tomar conta muito bem do filho dela, e ele ia ser muito feliz, ele ia estar servindo a Deus. E segundo, que Deus ele ia honrar a promessa dele, e ela ia ter mais filhos. A gente vai aprender depois que sim, né? A gente vai, na Bíblia fala que ela teve mais 3 filhos e 2 filhas para fazer companhia para ela, né? Além de Samuel. Muito legal, né? Muito, muito interessante. Deus é bom, né? E a segunda coisa, né? A segunda lição que a gente vai aprender hoje no capítulo 2 de Samuel. 1 Samuel capítulo 2. Assim, honrando e obedecendo ao Senhor. Então, o menino Samuel, a Bíblia fala o quê? Que ele cresceu ali, ele começou a crescer, ficar maior, e ele continuava honrando a palavra de Deus. Ele era fiel nas coisas, nas tarefas que ele tinha, ele era fiel no chamado dele, né? Que ele sabia que Deus tinha chamado ele para o ministério, para ser um profeta, né? Muito legal. Então, o que aconteceu? Ele era fiel. Porém, o sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos. Um chamava Rofini e o outro Finéias. Esses dois, eles deveriam, né, pela lei na lei da época, né, os filhos dos sacerdotes seriam sacerdotes também. Mas aí o que aconteceu? Esses dois, eles não estavam nem aí, eles não tinham nenhum zelo, eles não tinham eles não tomavam conta da casa de Deus. Eles faziam um monte de coisa errada lá e o que? Eles obedeciam a Deus. Aí o que aconteceu? Deus não permitiu que eles fossem sacerdotes, né? E depois eles acabaram morrendo. Infelizmente, eles acabaram morrendo por quê? Porque eles desobedeceram a Deus. Porém, Samuel não. Samuel ele continuou fiel a Deus. Ele continuou sendo fiel quando ia na igreja. Ele continuou fazendo as coisas dele, né? Fazendo as tarefas dele e esperando o tempo certo dele ser um dia um profeta do Senhor. E como é que ele fazia para aprender? Assim, primeiro ele se dedicava em aprender a palavra de Deus, se dedicava em oração e estava sempre trabalhando no trabalho que Deus chamou para ele, né? Que é ser, por enquanto, para aprender, ele estava trabalhando no templo, né? Para aprender a ser aprender as escrituras, depois ele ser o quê? Ele ser
ser um profeta, né? Interessante isso. E no capítulo 3 a gente vai falar de ouvindo a voz de Deus, que está em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3. Como eu estava falando, né, Samuel, ele estava no quarto dele, deitado, já ia dormir. Eli estava no outro quarto, deitado, já dormindo, né? E ele, quando Samuel deitou, ele ouviu uma voz falando: Samuel, Samuel. Samuel levantou, foi no quarto de Eli e perguntou: Senhor, o senhor me chamou? Eu estou aqui, o que o senhor quer? Falando: eu não chamei, Samuel, vai deitar, vai para sua cama deitar, né? E descansa. Tudo bem. Aí Samuel, na hora que ele deitou, ele ouviu de novo: Samuel, Samuel. Aí ele olhou assim: acho que ele está me chamando. Voltou para o quarto novamente e falou: Senhor, o senhor me chamou? Ouvi alguém me chamando. Ele falou: não, eu não te chamei, você pode deitar novamente. E aí na hora que ele deitou, ele ouviu uma terceira vez: Samuel, Samuel. E o que aconteceu? Aí ele foi novamente falar: Senhor Eli, então, o senhor está me chamando? É a terceira vez que você falou. Aí o sacerdote ele entendeu que era Deus que estava chamando ele. Falou: Samuel, não sou eu que estou chamando. A próxima vez que você ouvir essa voz, você levanta e fala: Senhor, eis-me aqui. Fala que teu servo ouve. Falando para Deus. Aí ele deitou, né? E esperou. Daqui a pouco, uma quarta vez, Deus chamou. Falou: Samuel, Samuel. Samuel falou. Aí ele falou: Senhor, eis-me aqui, fala que teu servo ouve. Naquele dia, Deus chamou Samuel para ser profeta dele na terra de Israel, né? E então, com o que a gente aprende, né? Samuel, ele deu importância para a palavra de Deus, né? E ele entendeu o que é obedecer e honrar a palavra de Deus. Samuel, ele sempre podia ouvir a voz de Deus e falar para as pessoas, né? Ele era a voz de Deus na terra. Então, ele pôde ensinar o povo de Deus. E eu quero falar assim, você também pode falar: Senhor, fala que teu servo ouve. Para quê? Para você saber qual é a vontade de Deus para a tua vida, né? E eu quero deixar um desafio para você, né? Deus, ele sempre fala conosco. Como é que Deus fala conosco? Quem sabe? Aqui, ó. Deus, ele fala conosco o quê? Através da Bíblia Sagrada. Deus, ele pode falar de algumas outras maneiras, às vezes no teu coração, às vezes, mas você tem que tomar cuidado também, que às vezes a gente acha que alguma voz de Deus, a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Mas qual a melhor maneira de você ouvir a palavra de Deus? Lendo a palavra de Deus. Você vai ler e você vai saber qual é a vontade de Deus para a tua vida. Porque aqui, ó, na Bíblia tem tudo que você precisa saber, todo tipo de informação que você precisa saber de se comportar, de como agradar a Deus e do que não agrada a Deus para você não fazer. Você vai aprender o quê? Lendo a Bíblia. E, enfim, o que eu quero deixar para vocês é o seguinte: que vocês façam um desafio que a gente vai passar para vocês aprenderem mais a palavra de Deus. No link que vai ter um link abaixo do vídeo, né? Vai ter um link para você baixar, né, a lição, para você baixar a atividade dessa semana. Tem a lição e a atividade. Vai ter aqui, ó, vamos lá. Vai ter deixa eu tirar as folhas, vou deixar o pessoal mais o que tem. Aqui o Samuel, né? A gente vai aprender mais um Samuel, que está aqui. Aí tem um racha-cuca, né? Vai ter um caça-palavras para a gente brincar. E o desafio da semana, que vai estar aqui, ó. Esse desafio da semana vai estar aqui embaixo. Você baixa e imprime. Mas se você não puder imprimir, não tem problema. O que você faz? Você vai abrir no teu celular, ou no tablet, ou até no computador. Aí você vai pegar o teu papel, uma caneta e vai escrever. Que nem aqui, ó. Na segunda-feira, como é que tá, ó? Eu vou ler uma vez para vocês, tá bom? Ó. Segunda-feira, a gente vai ler, ó, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 ao 12. Aí você vai aprender qual foi o pedido de Ana. Eu falei para qual foi o pedido de Ana. Ter 2 filhos, ter 5 filhos, ter um filho, não ter filhos. A gente aprendeu. Vou falar. O que ela pediu no templo lá? Ela pediu para quê? Para ter um filho. E Deus deu um filho para ela. Quem foi o filho que Deus deu para ela? Que é Samuel, exatamente. Aí na terça, vai ter a terça também. Você vai ler 1 Samuel, versículo 2, de 1 a 10. Aí a gente vai... Aí é uma opinião sua.
qual a oração de Ana que mais chamou a atenção para você? Aí você vai ler lá. Aí você vai ler na quarta legal. 1 Samuel 2, de 2 a 12. Aí você vai aprender aqui, ó. Qual era o pecado dos filhos de Eli no Senhor? Aí você vai aprender. Eles obedeciam a Deus? Não. Eles ligavam para a palavra de Deus? Eles faziam o trabalho dele com zelo? Aí você vai ver lá, aí você escreve o que você achou, né? Então, mas eu já estou dando mais ou menos uma resposta para você. Né? Legal. Então, enfim, aí vai ter na quinta, na sexta, no sábado. Então, esse é o desafio da semana. A gente vai baixar o vídeo, o Olha vai baixar a lição e vai fazer o desafio da semana, que nem eu falei. Se você puder imprimir, legal, mas se você não puder, você pega mesmo no celular, no seu, do papai e da mamãe, ou mesmo no tablet, no computador, e escreve numa folha e faz a lição, né? Faz o desafio da semana. Para quê? Como é que a gente aprendeu? A gente quer aprender mais da palavra de Deus, né? A gente quer aprender mais do Senhor, quer aprender mais da Bíblia. Uma boa razão da gente fazer, um bom motivo, né, uma boa oportunidade de aprender mais. A gente vai fazer 2 versículos por dia, né? Quase nada, é rapidinho, você faz em 5 minutinhos, menos até, e você vai aprendendo e vai gravando mais da palavra de Deus, né? Muito legal. Aprendendo a ser o quê? Um dia você pode ser um menino ou uma menina chamada por Deus, né? Deus pode chamar você para ir para qualquer lugar. Então, quando Deus falar isso para você, o que você pode falar? Senhor, fala que teu servo ouve. Qual é a tua vontade para a minha vida? O que o Senhor quer? Eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida e eu vou confiar nisso. Amém, queridos? Então, eu vou orar para terminar, né? E, enfim, é isso que eu quero deixar para vocês, tá bom? Terminar em uma oração e depois a gente vai ouvir uma musiquinha de Samuel também, né, que é muito legal, da Aline Barros, tá bom? Que a gente vai deixar junto aqui para vocês, tá bom? Fica com Deus, né, e eu vou terminar a oração agora. Papai do céu, eu peço de verdade, Deus, que eu venha falar direto em cada coração, no meu coração primeiramente, para eu poder falar com cada um deles, Deus. Eu peço de verdade que o Senhor venha visitar cada criança, Deus, cada pré-adolescente que está ouvindo essa palavra, que eles possam realmente ser como Samuel, Deus, que ouviu a tua palavra e obedeceu, Deus, que eles possam ouvir a tua voz, Deus, e ser direcionados por ti, que eles confiem de verdade, Deus, que tu és o Deus que cuida deles, Deus, o Deus que honra, o Deus que dá muito mais do que nós pedimos, Deus, como Ana pediu um filho, ela não teve só Samuel, mas teve mais 5, Deus, muito obrigado. Ela abriu mão de Samuel porque ela sabia que Samuel ia ficar muito bem sendo cuidado por ti, mas ela sabia também, Deus, que o Senhor ia dar muito mais para ela, então ela pode não ter um filho só, mais 6. Isso é muito bom. E que a gente entenda também, Deus, esses meninos, essas meninas possam entender, Deus, ser usado por ti, ser essas crianças, Deus, que são chamadas, como já Samuel chamou. Visita cada um deles, ensina eles a ser bons filhos, bons alunos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, obrigado por estar aqui comigo também. É um prazer estar sempre junto de vocês. Uma pena que a gente está separado, né? Mas logo a gente vai estar juntos, né? E a gente vai poder estar mais tempo, né? Aprendendo mais a palavra do Senhor. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana e logo a gente vai estar juntos, tá bom? Tchau. Samuel. Era uma vez um menino que ainda pequenino foi escolhido pra morar na casa de Deus. Mas ele não sabia que o profeta seria, que todo Israel a ele obedeceria. Quando foi dormir,
Samuel.